Como mãe, eu acredito que uma das maiores preocupações dos pais é conseguir dar as condições necessárias para formar adultos autônomos e seguros. E penso ainda que essa busca se potencializa quando a criança tem o diagnóstico de autismo, por exemplo. Sobre esse assunto, a Júlia Bezerra, de 18 anos, dá lição pra gente. Ela descobriu que era autista aos 15 anos e hoje dá palestra sobre esse assunto. Júlia, muito obrigada por você aceitar contar essa sua história aqui no Papo de Infância. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: quando você descobriu que era diferente? Como é que foi esse momento? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade. Eu descobri primeiramente a minha diferença quando eu entrei para a escola e as outras crianças imediatamente perceberam que eu não era como elas. Elas achavam diferente o jeito que eu falava, os meus interesses, porque eu não olhava para elas, eu não tinha uma entonação muito emotiva. Esse tipo de coisa é a principal diferença que se percebe numa criança autista. Foi a partir daí que eu perguntei para minha mãe se tinha alguma coisa errada comigo. Mas todos queriam acreditar que eu era normal e por isso não teve uma busca por um diagnóstico. O que aconteceu foi que quando a minha avó faleceu e eu tinha 7 anos de idade, eu não exibi nenhuma reação, apesar do meu relacionamento próximo com ela. E o motivo para isso foi uma comorbidade do autismo chamada alexithymia, que faz com que a pessoa tenha dificuldade de entender as suas emoções ou expressá-las. E minha mãe me levou a um psicólogo na época e depois de um ano de tratamento, ele me deu alta e disse que eu não tinha nada. Eu já tinha desistido da ideia de que eu não era normal. Mas, sem perceber, eu estava demonstrando comportamentos muito autistas. Então, minha mãe ficou preocupada comigo e me levou ao psiquiatra. Eu tive a confirmação e meu laudo. Júlia, e o que mudou para você após esse diagnóstico? No momento inicial em que eu recebi esse diagnóstico, eu não tive muita reação, porque eu não sabia o que ele significava. Como muitas pessoas, o meu conhecimento do autismo era bem fino. E a partir daí eu comecei a fazer diversas pesquisas, no meu caso em inglês, e aí eu descobri a comunidade autista e a nossa visão do autismo e o que ele significa e como as pessoas acreditam que não têm nenhum tipo de pensamento ou inteligência por não conseguirem falar e terem apraxia da fala e dispraxia motora, conseguem se comunicar através da escrita, digitando. E eu descobri que o autismo é uma coisa maravilhosa, é um tipo de cérebro que não deveria ser menosprezado. Depois de saber do seu diagnóstico, de entender o que é o autismo, você passou a se relacionar com as pessoas de uma forma diferente? Eu fiquei bem mais segura depois do diagnóstico, porque antes, toda vez que eu fazia alguma coisa socialmente inadequada, eu não tinha a mínima noção do que estava acontecendo e do porquê as pessoas reagiam daquele jeito. Eu ficava com vergonha, eu ficava com medo, eu desenvolvia ansiedade, eu não queria falar com ninguém. E depois do meu diagnóstico, eu sei o porquê dessa diferença. Então mudou muito a minha segurança. Júlia, e o que te surpreendeu na relação com as pessoas, né? Depois que você passou a se colocar como uma pessoa que tem esse diagnóstico? As pessoas tendem a achar que eu não tenho nenhum problema. Quando eu dou palestras, elas dizem: mas você não tem cara de autista. E elas não têm a mínima noção da minha luta diária, das minhas dificuldades sensoriais, do fato de que em alguns momentos eu também perco a capacidade de falar, que eu também tenho crises autistas, também estou a risco de autistic burnout, que é quando você perde completamente todas as habilidades que você tinha adquirido. Então a pessoa autista perde a habilidade de falar, de se cuidar, de tomar banho, escovar os dentes, saber quando ela precisa ir no banheiro, navegar os quartos da casa dela. E as pessoas tendem a achar, olhando pra mim, que eu sou excluída disso porque eu tenho uma desenvoltura maior na fala. O que me surpreendeu foi que depois do diagnóstico, não só as outras pessoas me entendiam melhor, como eu também me entendi muito melhor. E eu soube vocalizar mais as minhas necessidades e explicar o que estava acontecendo no momento. Então, um apoio que eu não esperava aconteceu, das pessoas perceberem que eu precisava de ajuda e me ajudarem de fato. Qual a importância de você hoje ser uma pessoa que propaga, né, a importância da gente entender o que é o autismo e se relacionar de uma forma normal com esse diagnóstico? Eu comecei a dar palestras logo que recebi o meu diagnóstico, porque minha mãe trabalhava em uma clínica onde ela precisava dar uma palestra por mês sobre o assunto relacionado à saúde.
E ela me convidou para dar uma dessas palestras e eu dei e me apaixonei e passei a dar todo mês. Então todo mês tinha um tópico diferente e eventualmente minha mãe disse: Júlia, por que você não dá sobre o autismo? Então eu descobri o quanto as pessoas não tinham informação sobre o assunto e o quanto era importante elas terem. Conta pra mim, assim, da sua rotina, né? Você estuda, trabalha, o que você faz? Eu trabalho no momento na Clínica Revitalizar, o espaço terapêutico que abriu recentemente por conta de uma amizade da minha mãe, em que a dona da clínica ficou sabendo de mim e quando ela precisou de ajuda, ela falou: será que a Júlia não pode trabalhar lá pra mim? Então fiz uma entrevista com ela me passou direitinho como seria. Isso é muito importante, que a pessoa autista saiba exatamente como vai ser a rotina dela no ambiente de trabalho. Então essa pessoa me deu muita segurança e ela me deu um espaço muito aberto para pedir ajuda. Se você tiver dúvida, eu vou estar lá. Por isso que eu sou capaz de trabalhar para ela, eu acredito, com eficiência, pela forma que ela me dá a habilidade de desenvolver o meu trabalho. O que eu faço antes de trabalhar é passar o meu tempo no computador, pesquisando. É isso que me recarrega, porque a pessoa autista vai ter coisas chamadas interesses especiais. E esses interesses especiais são muito importantes, porque pesquisar sobre eles e aprender sobre o assunto é o que nos dá energia para fazer coisas que nós, às vezes, tenhamos uma certa ansiedade em fazer. Então, eu tenho uma rotina que eu desenvolvo a cada dia, não é uma coisa que eu sigo à risca. Dependendo do que eu vou fazer no dia, do horário, eu sei como acomodar as minhas necessidades. E isso nem sempre vai acontecer com uma criança autista. É mais conforme ela for crescendo, com a consciência do diagnóstico, que ela vai prestar mais atenção nela mesma e nas necessidades dela, e a partir daí ser capaz de fazer uma rotina sensorial adequada para as necessidades dela no momento. Que mensagem você deixa para os pais de crianças com autismo? A minha mensagem principal é que o autismo provavelmente não é nada daquilo que você espera, do que você ouviu na mídia. Você tem que fazer pesquisas de coisas ditas e escritas por pessoas autistas. Dar essa autonomia é muito importante para que a criança tenha a liberdade de explorar o mundo da forma dela e a partir disso crescer. A criança precisa de ter segurança para ela perceber que quando tiver alguma coisa errada com ela e que não vai estar errado com as outras pessoas, ela tem o direito de pedir ajuda e de pedir acomodações. Por exemplo, numa situação escolar, um barulho no maternal pode ser muito infernal para uma criança autista e não para o resto das crianças. E por conta disso, às vezes, as pessoas autistas têm medo de pedir ajuda, porque aquilo só está afetando a gente. Mas tendo um ambiente em que os pais dão a segurança para o filho de ele pedir ajuda quando ele precisa, essa pessoa vai se desenvolver com muito mais facilidade. Uhum.